Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, hoje dia 6, meia dúzia do mês de junho do ano de 2026, horário 3 horas da madrugada, 04 minutos. A operação de setembro, Limpa Brasil, ela já foi autorizada. Então nós vamos agir em todo o sistema operacional de fé pública do Brasil. O judiciário, o componente de toda a PGR, o componente da Polícia Federal, o executivo, e temos todas as informações de todos os consulados de 17 países envolvidos neste procedimento de boicote aos Estados Unidos da América. Então nós já estamos na ilha do Acre, já entramos em Acre, na ilha do Acre, onde é feito todo o contrabando de drogas, todo o contrabando de armas, munições, mísseis, drones, tudo que é feito no Acre, que é monitorado pelo Exército do Brasil. Eles estão enchendo a burra de dinheiro lá, com o contrabando de arma, contrabando de droga, contrabando de ouro, pedras preciosas, tudo. Então, as tropas dos Estados Unidos já tomaram o Acre. O Acre, a ilha lá do Acre, está totalmente tomada. E todos os militares, eles se surpreenderam, estão já sabendo da extração que vai ser efetivada no dia de hoje, sábado, meia dúzia, dia 6 de junho de 2026. Horário 3 horas da madrugada, 07 minutos. Então nós vamos pegar esse filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e outros, como Fachin, outro filho de uma puta, o Fachin, outro filho da puta, Alexandre de Moraes, que é um filho da puta, outro que é o Toffoli, outro filho de uma puta. Vamos pegar o Gilmar Mendes, que é um filho de uma puta, e todos vão ser levados imediatamente. A captura é geral. Vamos tomar todo este posicionamento e também o Vorcado, esse filho da puta do Master, com todos os seus familiares. Eles fazem parte o pagamento do narcotráfico global e também aqui no Brasil. Marcola, Fernandinho Beiramar, todos os terroristas, filhos de uma puta, serão levados aos Estados Unidos, ao Tribunal Internacional, onde tem a pena capital, onde tem a pena de prisão perpétua. Todos já identificados. Não tem para onde correr, vão pra puta que os pariu. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional,
o senhor Oscar Aníbal Chiappano, pela segunda vez, hoje, 6 de junho de 2026. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Nos ajudem que temos que pagar a internet. E você da internet, filho de uma puta, tu tá fudido também na minha mão. Ouviram? Anatel e a puta que te pariu. Todos vocês, autarquias, Ministério Público. Muito bom dia. Hoje é dia 6 de junho de 2026. Horário 7 horas da manhã, 31 minutos. Já as tropas, 12 mil mariners de diferentes forças especiais, Comando Delta, forças de outras nomenclaturas, se deslocam com 12 aviões do Exército dos Estados Unidos da América à intervenção supraconstitucional em Brasília. Brasília, ela está supraconstitucionalmente em intervenção de 125 países signatários do Tribunal Penal Internacional, de 206 países estabelecidos ao combate do narcoterrorismo global, de 196 países que se encontram compromissados com vastas provas, fatos, atos e circunstâncias que incriminam a administração da ONU com relação ao governo, à estrutura de governo terrorista da República Federativa do Brasil. Então, o Brasil já vai receber em Brasília 14 mil mariners de forças especiais que vão se estabelecer supraconstitucionalmente ao determinado processo de extração de todo o componente terrorista estabelecido nos poderes parlamentar, no poder do executivo e nos representantes judiciais do aparelho jurídico, todos já identificados com fatos, atos e circunstâncias irrefutáveis. E isto tudo procede hoje, dia 6 de junho de 2026, horário 7 horas da manhã, 34 minutos. Já está previsto a chegar, já deve ter chegado, né? 6 horas da manhã, já deve ter gente já onde todas as tropas já se deslocaram. Também tomamos a Ilha do Acre. A Ilha do Acre, onde é feito o contrabando, já foi visto. Então estamos já procedendo com esta intercessão. Correto? Por favor, pedimos ao Fachin, presidente da máfia estabelecida na Corte do Supremo Tribunal Federal, a colaborar. Não há o que conversar, temos vastas provas de venda de sentença, de descaminho, de roubo qualificado, de participação no pagamento de terroristas globais através do Banco Master. Estão todos já identificados, como também a falsa identidade que ocupa a presidência da República, partidos políticos, também o Congresso, senadores
e deputados. Também vários governadores e prefeitos, todos já a serem estabelecidas suas extrações. Hoje, dia 6 de junho de 2026, quem fala é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Já está. Muito bom dia, hoje, dia meia dúzia, dia 6 de junho de 2026. Horário 8 horas 33 minutos. A estratégia era utilizar as vacinas da morte, matar a população da América Central, América do Sul, através do envenenamento e proceder à invasão da China, com os seus contingentes operacionais, a tomar os estados, países, para eles ocuparem e fazer as suas colônias chinesas. Então, já está identificado o modus operandi da China, país do Comitê Chinês, máfia chinesa, fentanil, Rota da Seda. Eles são narcotraficantes comunistas a fazer a população do planeta, todos eles remidos através de doenças crônicas. Tudo isto foi descoberto. Então nós já estamos em guerra direta contra a China, contra a Rússia, contra a Turquia, contra a Norte-Coreia, contra 17 países do narcotráfico. E também estamos monitorando 27 países da União Europeia, todos juntos com a Guarda Revolucionária do Irã, a estabelecer o domínio do Brasil e de toda a América do Sul e América Central. Tudo isto já descoberto. O seu mentor intelectual, que foi descoberto, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, ele morreu e quem assumiu foi um espia chinês. Ele está ocupando a presidência da República do Brasil e 14 mil marinas das Forças Especiais Delta e outras já se encontram deslocando-se em 12 aeronaves de guerra dos Estados Unidos que vão aterrissar em Brasília e vão fazer todo o monitoramento, a limpeza em toda a estrutura de logística, Banco Central, bancos domésticos, juizados, a área da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, todo o componente, todos os que têm pedigree, ou seja, identificação, fatos, atos e circunstâncias de serem terroristas, serão extraídos e levados a destino incerto. Hoje, dia 6 de junho de 2026, as tropas, 14 mil fuzileiros, já posicionados na intervenção supraconstitucional, 15 anos de intervenção dos Estados Unidos da América, junta militar, estabelecer o equilíbrio, a limpeza de todos os 27 estados, 5.070 municípios, combatendo o narcotráfico. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor arbitral internacional, na investigação de 206 países, sendo 196 já identificados, que operam na ONU. Retuto de Coluio, da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Meu Pix é meu telefone, 21 997420789. Por favor, nos ajudem que temos que pagar a internet. Gratidão. Selva.
Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. É isso aí, pessoal. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo bombástico que acaba de acontecer. Pessoal, uma notícia importantíssima explodiu hoje em Brasília. Já vou pedindo a vocês, pessoal, que acompanhem este vídeo até o final, é muito importante. Não se esqueçam de deixar o seu like. Pessoal, o seu like ajuda muito na distribuição da notícia. Pessoal, não se esqueçam de clicar no botãozinho de hypar o conteúdo também. Comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo e deixem a sua opinião sobre a notícia. A notícia é fresquinha, é bombástica e acaba de acontecer. Deixando os créditos aqui ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, só mais uma coisinha, ative o sininho das notificações, é muito importante para quando a gente postar um conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou no seu computador. Agora bora para o conteúdo. Comando Vermelho, o CV, como organizações terroristas a partir de hoje. A decisão foi tomada pelo governo do presidente Donald Trump e coloca as duas facções na mesma categoria usada pelos americanos para combater grupos terroristas que atuam em vários países. Com a medida, PCC e CV entram na lista de organizações terroristas estrangeiras, uma das classificações mais rígidas da legislação americana. De acordo com o Departamento de Estado, as facções representam risco à segurança dos cidadãos americanos, à política externa e à economia do país, além de terem participação em atividades ligadas ao terrorismo. O Departamento de Estado informou que o PCC e o CV estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil e que suas atividades ultrapassam as fronteiras nacionais. O enquadramento também reforça uma classificação anterior que já tratava as duas facções como grupos que representam ameaça à segurança dos Estados Unidos. A norma foi publicada no Diário Oficial Americano com assinatura de Marco Rubio. Em entrevista hoje à TV Globo, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, chamou de equívoco a decisão dos Estados Unidos. As organizações terroristas têm motivos ideológicos, motivos religiosos, objetivos diferentes daquele do crime organizado. Quem que pese aterrorizar as pessoas busca o lucro. E essa definição é um equívoco porque a estratégia de enfrentamento é diferente para um grupo e para outro grupo. Então, nós não podemos confundir essas iniciativas. Para o cidadão, pouco importa a definição, qual a semântica, o que vai ser chamado esse grupo que está impingindo o... André Rodrigues também explicou que a decisão americana não altera a estratégia brasileira de combate ao crime organizado. Precisamos aguardar, isso é uma questão interna de outro país, não diz respeito ao Brasil, para que, definido qual será a política dos Estados Unidos, aí que nós estejamos em conjunto com as nossas contrapartes, definindo se é o caso de haver alterações. Bom, Ana, na verdade, hoje é uma formalidade, né? Essa publicação no Diário Oficial, uma decisão, então, que inseriu oficialmente PCC, Comando Vermelho, nessa lista com ao menos outros 94 grupos considerados como organizações criminosas, terroristas, as facções brasileiras, então se juntam a grupos como Hezbollah, como Hamas, como Al-Qaeda, como Estado Islâmico, oficialmente a partir de hoje. Que lista, hein, Paula? Pois é, o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, ele distorce bastante o conceito de terrorismo e ele não coloca uma coisa na fala dele que traz aí sim o contexto correto desta designação do PCC e do CV como grupos terroristas. Eles aqui, André Rodrigues, os ministros do Supremo, o próprio Lula, que falam tanto em soberania, adoram usar essa palavra, soberania do Brasil, eles esqueceram de falar da soberania dos Estados Unidos, porque essa designação não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, com a soberania do Brasil, mas com a soberania dos Estados Unidos. O PCC está em pelo menos oficialmente 12 estados americanos e esse número, Paula, pode chegar a 19 estados americanos pelas conversas que eu tive por aqui.
Nós estamos falando de dinheiro do tráfico, de dinheiro do narcoterrorismo em estados americanos. Aqui, lembrando, essa semana, por exemplo, nós votamos aqui na Califórnia para governador e outras medidas. E na cédula tinha votação para 13 juízes, tinha votação para xerife, tinha votação, enfim. Ou seja, por que eu estou trazendo isso? Porque quando existe esse compromisso do federalismo americano entre o eleitor e eleições, nós sabemos muito bem o que o dinheiro faz nessas eleições. Aqui é muito fácil a gente detectar o que o dinheiro de George Soros já fez nas eleições, em campanhas para os democratas, para juízes, para xerifes, para congressistas, para membros da comunidade, de comunidades locais. Portanto, nós estamos falando da soberania americana, porque os americanos já aprenderam essa lição. Além de lavagem de dinheiro, tráfico de armas, tráfico humano, há também esse perigo do dinheiro do tráfico em eleições locais americanas, em eleições estaduais, em eleições municipais de condado. Então, esse é um ponto que a gente não tem como deixar de fora do contexto para essa designação. Nós estamos falando da soberania americana. Agora, o Lula poderia ter evitado, já que ele fez de tudo para evitar que isso acontecesse, o Lula poderia ter evitado simplesmente decidindo participar do Escudo das Américas, que são 17 países das Américas, no combate ao narcoterrorismo. O Lula não entrou, o México não entrou, a Colômbia também não entrou. Por que será? Então, se o Lula tivesse dado todos os sinais para o presidente Lula, não, eu quero lutar contra isso, eu vou entrar no Escudo das Américas, vamos continuar conversando, talvez isso seria adiado por um tempo. Acho muito difícil, Paula, porque nesse ponto nós temos o secretário de Estado, Marco Rubio, que é um exímio conhecedor das Américas, da América Latina, a gente sempre fala dele aqui, que é filho de cubanos. E o PCC e o CV já estão no radar dos americanos desde 2010 e com documentos oficiais a partir de 2021, sendo que em 2024, um dos líderes do PCC, o Diego Gonçalves, ele foi sancionado pelo Departamento de Estado, o nome dele está na lista da OFAC. Portanto, não é uma coisa totalmente nova. Veja que horror, os americanos do dia para a noite resolveram designar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Não é bem assim. Todos os sinais foram dados, Lula foi convidado à mesa para fazer parte disso e a escolha foi deliberada. Não quero fazer parte do combate ao narcoterrorismo nas Américas. Está aí o resultado. Augusto. Bom, o nosso diretor da Polícia Federal, superintendente, diz que as organizações criminosas buscam lucro, não terrorismo. Sim, para ter lucro, se valem de métodos terroristas. Sim. Qual é a diferença, por exemplo, entre as Farc colombianas, ou que foram as Farc até recentemente, e um PCC da vida? Vamos lá. Uma organização terrorista controla territórios de tal forma que eles só continuam fazendo parte de um país no mapa oficial. No caso do Brasil, os morros cariocas, as fronteiras, a boa parte das fronteiras e territórios inteiros, ali, além das cadeias e tal, são administradas, controladas pelas organizações criminosas. Isso é terrorismo. Terrorista aterroriza, como diz o nome. A população honesta que mora nos lugares controlados por ele vive num clima de terror absoluto. Sim. Eles têm forças armadas próprias, aliás, com um armamento superior ao do Exército Brasileiro, com frequência. E também
estão infiltrados, essas organizações estão se infiltrando em alguns lugares, em alguns casos, alguns territórios já se infiltraram nos 3 poderes. Existem prefeitos, vereadores, deputados, funcionários públicos ainda mais relevantes que são ligados abertamente, em alguns lugares, às organizações criminosas. Isso é terrorismo. Eles têm leis próprias. Eles confiscaram territórios imensos que só pertencem ao Brasil no mapa oficial. Isso é terrorismo. Se o superintendente da Polícia Federal não sabe disso, o problema é ele, além do terrorismo. Piotr, ele até admite, ele falou, né, que as facções criminosas até aterrorizam as pessoas, mas que elas buscam lucro. Se aterrorizam, são terroristas. Exato, e aí ele faz essa distinção de que os grupos terroristas, eles têm motivações ideológicas e religiosas. E as facções brasileiras podem até aterrorizar pessoas, mas elas buscam o lucro. Aí ele faz essa distinção. Veja a votação das cadeias para ver em quem eles votam. Não, eu vou me juntar ao Augusto no argumento dele aí. O que o Andrei Rodrigues não entende sobre você sitiar um espaço do país e dizer aqui quem manda sou eu? Isso é uma declaração de guerra ideológica criminosa. Escolhe o nome contra o país. Ué, por que você tem guerras? Guerras você toma espaço. Aquilo é o quê? Aquilo é exatamente uma invasão da soberania. Então, a soberania dos criminosos ele está defendendo, esse é o não ponto. do Brasil. Quer dizer, é uma declaração tão estapafúrdia de quem, obviamente, está querendo fazer média com o chefe, no caso, o governo Lula, né? O presidente Lula. É lamentável ter que dizer que a opinião do diretor-geral da Polícia Federal hoje só é importante pelo cargo que ele ocupa. E aí você tem que se preocupar com o que ele pensa. Mas você percebe que ele está completamente fora da realidade, porque se ele acha que você, uma facção como essa, ocupar um território e tomar aquilo de assalto do cidadão, do Estado, da prefeitura, que obviamente é sempre no município, ele achar que isso não é uma declaração de terror é o quê? Além, obviamente, como ele mesmo admite, praticam atos de terror, sem lei alguma, porque a lei é a deles. É isso aí, pessoal. E bora aqui para mais uma notícia. A Justiça absolveu o prefeito não. Cavalieri diz jamais retorne a Munique e mantém demissão no caso Henri Borel. Leniel Borel diz que sentença foi a 3ª morte do menino. Prefeito Cavalieri mantém demissão. Não medirei esforços para garantir que esta ex-servidora jamais retorne aos quadros da prefeitura. A declaração é do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, publicada nesta quinta-feira, após o segundo Tribunal do Júri do Rio conceder perdão judicial a Munique Medeiros, mãe de Henri Borel, na madrugada. Cavalieri afirmou estar perplexo com a decisão e confirmou que a demissão de Munique dos quadros municipais, formalizada em março de 2026, está integralmente mantida. O Conselho de Sentença desclassificou a acusação de homicídio doloso de Munique para homicídio culposo e a condenou por tortura por omissão. A juíza Elizabeth Machado Louro aplicou o perdão judicial, afirmou que Munique foi alvo de reação social desproporcional e desmensurada, marcada por preconceitos de gênero. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Independentemente disso, a decisão da prefeitura do Rio de manter Munique Medeiros fora de seus quadros está integralmente mantida, escreveu Cavalieri. O mesmo julgamento, o mais longo da história do Judiciário Fluminense, com 11 dias, condenou o ex-vereador Dr. Jairinho, de 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão por homicídio qualificado, tortura e coação no curso do processo. O pai de Henri, Leniel Borel, classificou o perdão a Munique como 3ª morte do menino e anunciou recurso ao Ministério Público. Acaban de secuestrar a nuestra presidenta de la República, Delcy Rodríguez. Unos militares de afuera entraron a Miraflores y la sacaron obligada. Exigimos fe de vida de nuestra presidenta. El político Diosdado Cabello confirmó esta noche que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue secuestrada por militares provenientes del exterior.
Según Cabello, los efectivos ingresaron al Palacio de Miraflores y, usando la fuerza, sacaron a la presidenta de manera obligada. En un pronunciamiento urgente, el exvicepresidente exigió una prueba fehaciente e inmediata de vida de Rodríguez y calificó el hecho como una agresión contra el Estado. Entrou em vigor hoje a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A designação feita pelos Estados Unidos pode ter consequências jurídicas, financeiras e militares. As facções criminosas agora estão oficialmente na lista das organizações terroristas estrangeiras do governo americano. A decisão tinha sido anunciada na semana passada, quando passou a contar o prazo de 7 dias para que o Congresso americano apresentasse alguma objeção à medida. Como isso não aconteceu, a declaração entrou hoje no Diário Oficial dos Estados Unidos. Ao anunciar a classificação, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que o PCC e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil e que as facções comandam milhares de integrantes e orquestram ataques brutais contra policiais, autoridades e civis brasileiros. O governo também declarou que as facções estão presentes em 12 estados americanos. Na semana passada, os Estados Unidos incluíram o PCC e o Comando Vermelho numa primeira lista de terroristas globais especialmente designados, o que já abria caminho para sanções financeiras como o congelamento de bens. Até agora, nenhuma sanção foi anunciada. A classificação, que entra em vigor hoje, é uma ferramenta ainda mais abrangente, que pode levar a diversos tipos de ação por parte do governo americano. É o que explica a especialista em relações internacionais do Centro de Estudos Políticos Brookings, Wanda Felber Brown. Pode ir da coleta de inteligência pelos militares americanos até, num caso extremo, a ataques a barcos carregados de cocaína originária de águas brasileiras ligados ao primeiro comando da capital, o PCC. Mas é muito pouco provável que os Estados Unidos decidam fazer alguma operação por terra. Juntas, as duas classificações estabelecem consequências criminais e migratórias. Segundo o Departamento de Estado, qualquer pessoa dos Estados Unidos pode responder criminalmente se prestar qualquer tipo de apoio a essas organizações. A declaração também prevê que integrantes das facções sejam deportados ou proibidos de entrar em território americano. Povo brasileiro, para quem não me conhece, eu sou a Maria. Eu estou refugiada aqui no Chile há 3 anos e meio. Tenho 4 filhos, esse é o menor. Confesso que eu estou até com medo de gravar esse vídeo, mas é necessário para que vocês saibam o que está acontecendo. Eu sou uma das perseguidas do 8 de janeiro. E o único crime que eu cometi foi servir cafezinho para as pessoas que estavam lá fazendo a manifestação. Assim que eu soube que eu ia ficar presa por 11 anos, sem ter cometido crime algum, eu fugi aqui pro Chile com meus 4 filhos. Quando dá, eu faço faxina, porque às vezes não tem nem com quem eu deixar os meus 4 filhos, são tudo pequenos. Mas eu tento fazer. Sempre que dá, eu tô correndo atrás. E quando foi a semana passada, o ministro Moraes, ele bloqueou o auxílio que um dos meus filhos recebia. E agora, eu estou sem nada. Eu tô gravando esse vídeo aqui, gente, pra vocês verem a situação. Nesse exato momento, meus 4 filhos estão dormindo com fome, gente. Olha a situação da minha geladeira, eu não tenho nada. Eu não sei mais o que fazer. Eu já pedi pra Deus me tirar dessa terra. Mas o que fazer? Ele só tem a mim. Eu não cometi crime nenhum, gente. Olha aqui minha geladeira, não tem nada. Olha a situação. Tenha misericórdia, tenha piedade. E se você tá vendo esse vídeo, pelo amor de Deus, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com alguém. Eu tô torcendo para que o Fábio ganhe, porque só assim a gente vai ter anistia. Enquanto isso, meus filhos precisam comer, eles precisam se alimentar, eles estão passando necessidade. Eu tô aqui ó, com essa criança no colo porque ele tava chorando. E eu dei água com açúcar, o restinho de açúcar que tinha aqui.
Eu pedi pro dono dessa página aqui de direita postar o meu vídeo, porque eu sei que Deus vai tocar no coração de vocês que são patriotas e vocês vão me ajudar. E como eu tô sem conta, porque o Moraes, ele bloqueou todas as minhas contas, eu arrumei a conta de uma amiga minha para vocês me ajudarem a alimentar os meus 4 filhos. E tudo que eu imploro é que vocês me ajudem a alimentar os meus filhos com qualquer valor. Não deixe meus filhos morrer de fome aqui no Chile. Eu não sou criminosa. Eu lutei pacificamente pela nossa nação. Eu não cometi crime nenhum. A única coisa que eu fiz foi servir café para os manifestantes. Eu não sou criminosa. E essa é a chave para vocês me ajudar. É o CPF 318-649-03830, Banco Inter, no nome de Luciana Inácio dos Santos. Por favor, manda esse vídeo para mais 1, 2, 3 pessoas. Me ajudem. Que Deus toque no coração de vocês. Não deixe meus filhos morrer de fome. Que vocês nunca passem pelo que eu estou passando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Boa, rapaziada. Pessoal, o negócio é o seguinte. Carlinhos Maia. Ô, Carlinhos Maia, você que é influencer, que todos vocês, Carlinhos Maia, Virgínia, Tropa do Buzeira, Tropa de sei quem, Bia Miranda, Gato... Irmão, vocês tudo trabalham pro PC. Entendeu? Se ninguém tem coragem de falar, o Frank fala. Essas bets aí, 60% delas, 70%, é do PC até as legalizadas. O que a população não sabe é que dentro do Brasil, uma bet só funciona com o ok da sintonia. Ninguém chega no terreno dos outros dedicando ordem, não, mano. Vocês têm que parar de mentir pros seguidores de vocês. Essas paradas aí é o seguinte, mano. Vocês entrou em contato comigo de bet, me explicou como que era. E vocês deixou claro que quanto mais o seguidor perdesse usando o link que eu divulgo, mais eu ganharia. Então a proposta que foi feita pra mim foi pra vários outros influencers. E eles aceitaram. Então você que segue quem posta casa de aposta, você tá seguindo um golpista. Uma pessoa que trabalha pro crime organizado. Não é que eu sou mãe de Iná, que nem vocês estão falando aí. É porque é muito fácil pra mim. Eu conheço o mundo do CRI, sei como funciona. E sei que se a Virgínia tá postando casa de aposta que eu sei que é do PC, automaticamente ela sabe também. E o Carlinhos Maia é a mesma coisa. Esse rancho do Maia. Vocês tudo vão cair, pai. Anota a placa, filho. Anota a placa. A data. Anota aí. É o Frank, pô. Sou melhor que ninguém não, só que eu falo a verdade. Nua e crua. Do jeito que vocês não querem ouvir. Né, Carlinhos Maia? Não adianta ficar mandando essas páginas. Vocês ficam mandando essas páginas querendo me descredibilizar. O meu público, que me conhece desde o começo da internet, já sabe como que eu sou. Eu não pago pau, irmão. Eu não tenho papo na língua. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Eu sou original, irmão. Se eu tiver que ser cancelado na internet, eu vou ser cancelado por ser verdadeiro, amigão. Caguei a Deus. Não dependo de vocês, não, irmão. Não depende de influencer, não. Dependo sim de Deus, o Eterno de Israel, e dos meus seguidores, que colocam o Pix aí, ó, Natália Paula França, pra eles me ajudar. R$1 de cada um. Pra isso eu mudo de vida. Pelo menos eu peço. Não me vendi pra casa de aposta. Então, hora menos hora. Bia Miranda, Gato Preto, Carlinhos Maia, Virgínia, a família da Deolane, Buzeira, já foi. Falta o irmão do Buzeira, Mingau, né, Mingau? Cabrinha, Nino. Vocês tudo vai deitar sem sono, porque vocês trabalham com crime organizado, irmão. E sabe disso. Vocês podem mentir pra quem não conhece Quebrada, pra quem não conhece FAC. Mas dentro do estado de São Paulo, dentro do Brasil, quem ordena as casas de aposta é as FAC. Então vocês fecham com eles, vocês correm deles. E vocês sabem disso, só não tem coragem de falar. Só que vocês encontraram uma pedra no sapato. Então já ajuda no Pix aí, R$1 de cada um pro Frank mudar de vida. Curte, comenta, compartilha e cor e trabalho. Con mucha esperanza vista desde China se conmemoró esta semana el primer año de la puesta en marcha de un plan de trabajo impulsado por el gigante asiático para establecer 5 pilares que buscan profundizar hacia el futuro su relación con los países de América Latina y el Caribe. 5 programas que abordan conceptos como la unidad, el desarrollo, la paz y el contacto con la ciudadanía. Aquí en Beijing, el portavoz del gobierno chino para Latinoamérica, Yang Rong, manifestó que China seguirá apoyando la independencia de los países latinos, sin realizar cálculos geopolíticos y basándose únicamente en la obtención de beneficios recíprocos. En un contexto de presión de Estados Unidos a los gobiernos latinoamericanos con represalias y amenazas por establecer vínculos con China, la autoridad resaltó que cada nación debe ser libre de elegir su camino al desarrollo y con qué naciones realiza sus alianzas diplomáticas. De igual forma condenó el bloqueo hacia Cuba, subrayando que no se ajusta a las reglas del propio mercado querer obstaculizar que China haga comercio con la región. Desde la Academia de Ciencias Sociales de China, el profesor Song Yujin destacó la capacidad económica de China para apoyar a Latinoamérica, las oportunidades de cooperación con Chile en el ámbito de la minería y la energía, marcando un contraste con las acciones que ha impulsado Estados Unidos en el hemisferio.
这和美国完全不同，因为在美国看来，拉美和加勒比地区是美国的。美国虽然拥有军事和美元的优势，但是中国拥有这个资金、技术、市场和这个生产链的完整生产链的优势。Con mucha esperanza vista desde China se conmemoró esta semana el primer año de la puesta en marcha de un plan de trabajo impulsado por el gigante asiático para establecer 5 pilares que buscan profundizar hacia el futuro su relación con los países de América Latina y el Caribe. 5 programas que abordan conceptos como la unidad, el desarrollo, la paz y el contacto con la ciudadanía. Aquí en Beijing, el portavoz del gobierno chino para Latinoamérica, Yang Rong, manifestó que China seguirá apoyando la independencia de los países latinos, sin realizar cálculos geopolíticos y basándose únicamente en la obtención de beneficios recíprocos. En un contexto de presión de Estados Unidos a los gobiernos latinoamericanos con represalias y amenazas por establecer vínculos con China, la autoridad resaltó que cada nación debe ser libre de elegir su camino al desarrollo y con qué naciones realiza sus alianzas diplomáticas. De igual forma condenó el bloqueo hacia Cuba, subrayando que no se ajusta a las reglas del propio mercado querer obstaculizar que China haga comercio con la región. Desde la Academia de Ciencias Sociales de China, el profesor Song Yujin destacó la capacidad económica de China para apoyar a Latinoamérica, las oportunidades de cooperación con Chile en el ámbito de la minería y la energía, marcando un contraste con las acciones que ha impulsado Estados Unidos en el hemisferio. 肯定的是，中国不在拉美和加勒比地区谋求地缘政治，这和美国完全不同，因为在美国看来，拉美和加勒比地区是美国的。美国虽然拥有军事和美元的优势，但是中国拥有这个资金、技术、市场和这个生产链的完整生产链的优势。 Na mira dos investigadores, ele é grampeado e o que se ouve assusta o país. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. A gravação mais recente, feita no mesmo dia, é uma conversa entre Lula e Dilma. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Nós temos um presidente da Câmara um presidente do Senado não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Vem cá, só uma pergunta. Ela te convidou para o Ministério? Aham. E você acha que não é o caso, por enquanto? Não, mas eu tô pensando. Aí ele pediu a preventiva do cara em cima do quê? Não tem, em cima do triplex, da denúncia, ele é louco, os 3 promotores aqui, Jacques. Tá bom, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Porque eles podem, a juíza pode despachar agora, tá? Tá indo advogado pra lá, estamos chamando deputado. Falou, okay. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Aí, não sei, eu tô por fora. Então, consulta isso também. É porque ele recusou 4 pedidos de investigação a Écio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Pois é, mas se fizer uma petição... Essa é a gratidão dele por ele ser procurador. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela tá aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que tá na mão dela pra decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer. Tá bom. Agora, da próxima vez, o homem para com essa vida de pobre, com essa alma de pobre, comprando esses barcos de kitiozinho vagabundo,
sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, ó, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma de lugar. Esse barquinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Anja. É um cafona, que o senhor não perdeu essa sua alma de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo. É isso. Las cosas ya se aclararon. Raúl Castro es un criminal prófugo de la justicia acusado formalmente en la Corte de los Estados Unidos por asesinato. Así que eso ya lo sabemos. Tras el despliegue internacional, la libertad de Cuba está más cerca que nunca. Por eso hoy te voy a decir lo que sucederá exactamente el día después de que se caiga el régimen comunista más destructivo de América y cómo vamos a levantar nuestro país. Lo primero que va a ocurrir es el fin inmediato del monopolio de Gaesa. Todas las divisas y las cuentas congeladas en paraísos fiscales por las mafias de los generales serán confiscadas y devueltas al Banco Central para respaldar el valor de una nueva moneda real. Con la eliminación del embargo financiero tras la caída de la dictadura, Cuba recibirá una inyección de capital de más de 15.000 millones de dólares en el primer año, proveniente de fondos de desarrollo internacional y sobre todo del capital de la diáspora cubana sedienta de invertir en su país sin que el Estado lo chantajee. Aquí tenemos el segundo punto, la reconstrucción y cuáles serían los primeros lugares en reconstruirse. No serán más hoteles de lujos, todo ese cemento y presupuesto militar se va a ir de inmediato a salvar las termoeléctricas de Felton en Holguín y la Antonio Guiteras en Matanza para erradicar los apagones de una vez. Las primeras inversiones masivas irán directo a la infraestructura vial, el sistema de salud colapsado y la privatización de las tierras cultivables en Artemisa, Mayabeque y Santi Espíritus, entregándoles títulos de propiedad reales a los campesinos para llenar los mercados de comida nacional en menos de 90 días. Se establecerá un corredor humanitario marítimo desde el puerto de Miami hacia el puerto del Mariel y La Habana. Adiós a los aranceles, adiós a las trabas aduaneras de peso y empaque, las medicinas y los alimentos entrarán libres de impuestos. Las agencias de carga privada operarán sin el peaje de los militares, abaratando el costo de vida para las familias cubanas al instante. Recuerden que Cuba no es un país pobre, Cuba es un país secuestrado y mal administrado por una cúpula de delincuentes. El plano económico para la reconstrucción ya está listo, solo falta remover el obstáculo. Prepárate, porque la apertura no la van a diseñar los militares, la va a construir el pueblo livre. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar. Observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito Canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então,
Vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus,
verdadeiro Criador. És só Deus, verdadeiro Criador.